Bom dia, então começar aqui a resolver agora os simulados do Estratégia Concurso, são dois no total. A questão começa que a gente começa o simulado pelos conhecimentos gerais, então ele está abordando tanto conhecimento geral quanto específico, não é igual o Gran Curso ali que tem separado, né? O que que é simulado para específico e o que é para geral. Então eu vou focar no específico para manter o padrão aqui, depois eu vou fazer o do geral também, né? Finanças públicas. Agora eixo temático com gestão governamental. Aqui já começa específico, né? Isso. Então vamos copiar aqui, colar ali no Word, fica mais fácil pra gente, né? A gente vai começar pela questão do eixo temático com gestão governamental do Stefan Fantini. O planejamento realizado pelo nível intermediário, direcionado a determinada unidade da organização com foco no médio prazo, é superior a estratégico, intermediário é tático, e eu não sei o que vem depois de intermediário, é o operacional, né? Então vai ser o tático. Isso aí, planejamento tático. Correto, e eu escolhi porque sei que o planejamento superior é o estratégico, o intermediário é o tático, porém não sei qual é a terminologia para o operacional nesse raciocínio do professor. Será que é primário? Sei lá. O gerente de produção da empresa João Davis Neves Company, fabricante de peças para smartphone, observou um aumento no número de peças fora dos padrões definidos. À vista disso, o gerente tem por objetivo monitorar continuamente as atividades, adotando um controle simultâneo. Um exemplo de controle simultâneo seria o programa de manutenção preventiva, inspeção de matérias-primas, controle de qualidade das peças produzidas, supervisão direta das atividades, inspeção de insumos e equipamentos. A gente está falando de observou um aumento no número de peças fora do padrão. À vista disso, o gerente tem por objetivo monitorar continuamente as atividades, adotando um controle simultâneo. Então, é continuamente e simultâneo, então tem que ser na hora. Então, um programa de manutenção preventiva pode ser inspeção das matérias-primas, não tem muita pode ter relação, né, com as peças fora de padrão, mas que está querendo ali durante o ato da produção, né? Controle de qualidade das peças produzidas, isso aqui é depois de produzido. Supervisão direta das atividades faz mais sentido. Inspeção de insumos e equipamentos. Eu acho que é a letra D, com possibilidade da letra A também, mas eu marcaria D. É isso aí, a alternativa D é a correta. A que eu tinha falado que poderia ser também a A, né? A alternativa trouxe um exemplo de controle preventivo, mas e aí? O que quer dizer isso? Ah, então deve ter alguma matéria, a matéria do Gran Curso que aborda essa temática aqui deve tratar, né, de tratamento preventivo, né, controle posterior e controle, deve ter um controle anterior também, né, que aí envolveria, eu acho, a matéria-prima e insumos, equipamentos, né? Teria que ver no material desse para entender o raciocínio, mas dá para responder a questão, vocês viram aí, né? Essa é a alternativa correta e eu escolhi porque ela monitora continuamente as atividades do enquanto as peças são produzidas. Avaliar o desempenho das organizações é algo muito importante. Todas as organizações são sistemas de recursos que perseguem objetivos. Então, você
Investe recursos para alcançar alguma coisa. Assim é a vida, né? Sendo assim, o desempenho de uma organização pode ser avaliado pela medida em que os objetivos são realizados. Assinar a alternativa que apresenta o nome da dimensão associada ao atingimento dos objetivos, isso é, a medida de avaliação do alcance do resultado. Eficácia, né? Eficiência é alcançar os objetivos com menos, mantendo a qualidade. Eficácia é alcançar o que foi proposto. Efetividade é o impacto do alcance do que foi proposto. Excelência, ainda, acho que seria justamente ter eficiência, eficácia e efetividade, né? Você tem excelência. Economicidade, deve ter relação, economicidade, qualidade daquilo que é econômico. Então, é fazer o econômico de qualidade, né? Eficiência, então, tem uma relação com fazer menos com mais, mas não necessariamente tem que estar com qualidade, né? É fazer menos com mais. Essa é a alternativa correta e eu a escolhi porque ela visa justamente alcançar o que foi proposto. É o impacto do alcance daquilo que foi proposto. Excelência, provavelmente, é ter eficiência, eficácia e efetividade. É fazer mais com menos, mantendo a qualidade, uma espécie de derivação da eficiência, né? Agora que correto é eficácia. Vamos ver se ele faz algum comentário do que seriam os outros, né? Para o GPM-Book, projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único e exclusivo. Segundo o guia, os principais tipos de escritório de gerenciamento de projeto são escritório de gerenciamento de projeto de suporte, controle de resultado, escritório de gerenciamento de projeto de controle de organização de finalização, escritório de gerenciamento de projeto de suporte de controle de diretivos, escritório de gerenciamento de projeto de médio de projetos pequeno, médio e alto, escritório de gerenciamento de projeto de implantação de controle de planejamento. Olha, para mim parece a alternativa suporte seria para implantação. Meu raciocínio, controle é para controle, resultado seria para avaliar os resultados. Só que aqui implantação, controle e planejamento parece estar melhor descrito, né? Eu não sei assim o que o PMBOK fala em relação a isso, a esses tipos de escritório, mas eu iria de letra E. C, nada a ver, hein? Escritório de gerenciamento de projetos de suporte, de controle de diretivos. Segundo o Guia PMBOK, os principais tipos de escritório de gerenciamento de projetos são os seguintes, de acordo com o grau de controle e influência que exerce no projeto de organização. Escritório de gerenciamento de projetos de suporte, que desempenha um papel consultivo nos projetos. Eles fornecem modelos, treinamento, práticas recomendadas e acesso às informações e licitações aprendidas em outros projetos. Este tipo de escritório atua como repositório de projetos. O nível de controle fornecido pelo suporte é baixo. Escritório de controle, que fornece suporte e exigem a conformidade por várias formas diferentes. A conformidade pode envolver a adoção de estruturas ou metodologias de gerenciamento de projetos, utilização de ferramentas, formulários e modelos específicos, conformidade com as estruturas de governança, o nível de controle exercido pelo EGP de controle é médio, e escritório de diretivos. O escritório de diretivos assume o controle dos projetos através de um gerenciamento direto. Ele designa gerentes de projetos que ficam subordinados ao escritório. O nível de controle fornecido é alto, portanto, o gabarito é a alternativa C. Eu escolhi essa alternativa como chute.
visto que não tenho conhecimento dos principais tipos do que é cobrado. Essa é a alternativa correta. O guia referencial para medição de desempenho e manual para construção de indicadores elenca alguns critérios básicos, critérios centrais, que devem estar presentes para garantir a operacionalização dos indicadores. Um desses critérios prevê que os indicadores devem fornecer informações sobre as principais variáveis estratégicas e prioridades definidas de ações, produtos ou impactos esperados. Então, deve fornecer informações sobre as principais variáveis estratégicas e as prioridades. Trata-se do conceito de seletividade, simplicidade, representatividade, comparabilidade e estabilidade. Você está sendo seletivo a definir que os indicadores devem informar as principais variáveis estratégicas e as prioridades. Simplicidade não seria, isso não é muito simples, né? Representatividade também não faz muito sentido, que é tipo ter mais uma coisa do que outra, ou ter igual. Comparabilidade também não, e estabilidade acho que também não, eu iria de seletividade. 25A. É isso aí. De acordo com os critérios básicos de seletividade e importância, os indicadores devem fornecer informações sobre as principais variáveis estratégicas, prioridade definida de ações, produtos ou impactos esperados. Mas repetir a mesma coisa que está escrito não faz muito sentido, né? Essa é a alternativa correta e eu a escolhi sem saber, sem ter conhecimento sobre o tema, com base na coerência, já que definir que só pode escolher que somente é possível escolher indicadores que informam variáveis que informam as principais variáveis estratégicas e prioridades é ser seletivo. O processo de seletividade não é simples, não tem relação com. Isso aqui não faz muito sentido falar sobre isso. De acordo com o Manual de Orientações Básicas aplicadas à gestão pública, os indicadores devem possuir algumas prioridades. Nesse sentido, são prioridades essenciais, exceto utilidade, validade, confiabilidade, disponibilidade, simplicidade. Validade acho que não faz muito sentido, né? Porque o indicador ele não tem finalidade, né? Ele não tem validade que começa hoje e acaba amanhã, né? A não ser que estiver falando validade no sentido de utilidade tem aqui, né? No sentido de que é válido, né? Que funciona. Mas aí seria confiabilidade, disponibilidade, simplicidade, né? Então iria de letra B mesmo. Letra E, simplicidade. A única alternativa que não trouxe um indicador essencial foi a letra E. Isso, pois, de acordo com o referido manual, simplicidade é uma propriedade complementar do indicador. Então a gente está falando que, de acordo com o manual de orientações básicas aplicadas à gestão pública, o indicador deve possuir algumas propriedades. Uai, simplicidade é uma propriedade complementar. Propriedade complementar é propriedade. Essa é a alternativa correta. Era uma propriedade que deveria se levar, que se deve levar em consideração. Eu escolhi essa alternativa porque não vi como ter prazo, de início e fim encaixa-se a indicadores. Encaixa, relaciona-se. Voltando aqui então na questão 27. Na estrutura funcional, a autoridade do gerente do projeto e quem gerencia o orçamento do projeto é o marca alternativa que preenche corretamente as lacunas. Gerente do projeto na estrutura funcional, a autoridade do gerente do projeto
Moderada, baixa, pouca, baixa, moderada. Moderada alta, né? E quem gerencia o orçamento do projeto é o gerente funcional, gerente do projeto, gerente funcional e o gerente do projeto. Gerente do projeto. Eu não conheço essa teoria aqui que ele está apresentando. Eles trouxeram mais profundo, né? Eu acho que eles estão usando a teoria do PMBOK, né? O que eu vi foi bem pouco dessa parte ainda. E olhando mais o ciclo PDCA, né? PMBOK traz, aprofunda mais um pouco, né? Essa questão aqui. Então, olha, o gerente do projeto, ele vai gerenciar o projeto. Se ele vai gerenciar o projeto, ele vai gerenciar o orçamento também, né? Mas a gente poderia. Mas gerente funcional não faz a menor ideia, para o menor sentido. Que seria moderada alta gerente funcional, ou pouca ou nenhuma gerente funcional. Pouca ou nenhuma não faz sentido. Baixa também não faz sentido. Então faz sentido se for moderada alta, aí é o gerente funcional, ou baixa a moderada, gerente funcional e o gerente do projeto misto. Eu vou ficar com a letra A, porque esse misto ali, pode até ser, vamos lá. Eu iria na A. Nossa, não tem nada a ver a C, pouca ou nenhuma. A autoridade do gerente de projeto é pouca ou nenhuma, e quem gerencia o orçamento do projeto é o gerente funcional. Comentar: na estrutura funcional, a autoridade do gerente de projeto é pouca ou nenhuma. Quem gerencia o orçamento do projeto é o gerente do funcional. Vejamos. Características do projeto. Tipo de estrutura organizacional: orgânico ou simples. Os grupos de trabalho são organizados. Os grupos de trabalho são organizados por flexível, pessoas trabalhando lado a lado. Autoridade do gerente do projeto: pouca ou nenhuma. Papel do gerente do projeto: em tempo parcial. Pode ou não ser um papel designado como coordenador. Disponibilidade de recursos: pouca ou nenhuma. Quem gerencia o orçamento do projeto: proprietário ou operador. Pessoal administrativo de gerenciamento de projetos: pouco ou nenhum. Funcional: uma centralizada. Grupos de trabalho organizados por trabalho realizado, exemplo, engenharia e fabricação. Autoridade do gerente de projeto é pouco ou nenhuma. Papel do gerente de projeto em tempo parcial: pode ou não ser um papel designado como coordenador. Pouco ou nenhuma também. A disponibilidade de recursos é pouco ou nenhuma. Quem gerencia o orçamento do projeto é o gerente funcional. E o pessoal administrativo de gerenciamento de projeto em tempo parcial. Então, o gerente do projeto aqui, a gente pode entender que ele é apenas quem ficaria ali para garantir quem gerenciaria, quem garantiria o que o projeto está sendo realizado conforme determinado. Então ele recebe determinações e só cumpre aquilo ali. Ele vai trabalhar, por isso que ele trabalha em tempo parcial, que ele vai só ver se está indo de acordo. Aí ele vai ter as técnicas dele para avaliar isso, de quanto tempo, de que forma que ele vai avaliar isso, e etc, né? Acho que é esse o raciocínio, então. Mas o que diferencia principalmente o orgânico do simples é isso aqui, né? Que quem gerencia o orçamento do projeto é o gerente funcional. Principalmente isso aqui, né? E o pessoal administrativo é em tempo parcial, enquanto no orgânico é pouco ou nenhum. Questão 28, então, né? Opa, deixa eu marcar aqui, né? Questão 28. De acordo com o guia PEM, eu vou até pesquisar isso aqui, porque eu acho que
Isso aqui é a autoridade do gerente de projeto na estrutura funcional e orgânica. Parece que é guia PMBOK mesmo. De acordo com o guia. Oh, poxa, eu li aqui, né? De acordo com o guia PMBOK, o gerenciamento do projeto inclui os processos necessários para assegurar que o projeto inclui todo o trabalho necessário e apenas o necessário para terminar o projeto com sucesso. Indica a alternativa que preenche corretamente a lacuna. É escopo, né? Escopo do projeto. Que integração do projeto, custo do projeto, qualidade do projeto, riscos do projeto, não tem nada a ver, né? Escopo, né? Letra B. Isso aí é o gerenciamento do escopo do projeto, que inclui os processos necessários para assegurar que o projeto inclua todo o trabalho necessário para terminar o projeto com sucesso. Ou seja, o objetivo é definir exatamente quais são os processos e atividades necessárias à execução e conclusão eficaz do projeto, com o objetivo de evitar que atividades necessárias sejam incluídas no projeto. Escopo do projeto, essa é a alternativa correta e eu escolhi porque conheço o que ela quer dizer e sua função. Na matriz GUT, A tem relação com o grau de dano ou prejuízo que determinado problema poderá trazer à organização, sinal alternativo que preste corretamente a lacuna. A gravidade tem relação com o grau de dano ou prejuízo. A urgência, a tendência, a anomalia, a grandiosidade. Ou é gravidade ou é urgência, né? Na matriz GUT, se for português, poderia ter o de urgência ali, né? Se for em inglês, gravity, gravity é gravidade. Mas o G ali eu acho que também tem gravidade em... gravity, né? Gravidade. Eu acho que é a letra A mesmo, 29A. A gravidade tem relação com o grau de dano ou prejuízo de determinado problema, né? Isso mesmo. A matriz GUT, ou matriz gravidade, urgência e tendência. Tem urgência também. É uma ferramenta utilizada para priorizar os problemas. Ela auxilia os gestores a avaliar os diversos problemas e priorizar aqueles mais importantes. Na matriz GUT, são utilizados 3 fatores para avaliar e quantificar os problemas. Gravidade, para quantificar o nível de gravidade, precisamos avaliar se o problema afeta os objetivos ou resultados da organização. Analise o grau de dano ou prejuízo, que é o que está escrito lá, né, que esse problema poderá trazer à organização, ou seja, analise o impacto do problema sobre a organização. A urgência avalia se o prazo que a organização possui para agir sobre o problema. Ou seja, a gravidade é a qualidade, né? A urgência já vai ser a quantidade, porque é o prazo que tem. Ou seja, analise quando esse problema irá ocorrer e quanto tempo a organização terá para resolver essa situação. Em outras palavras, tem relação com a temporalidade da eclosão, do surgimento dos danos causados por um problema. Então a urgência aqui tem relação com a solução, né? A resolução do problema e não com de evitá-lo, né? Tendência varia de que forma esse problema irá se desenvolver caso a organização não atue sobre ele, ou seja, o desenvolvimento de um dado problema na ausência de ação. Trata-se do padrão de desenvolvimento da situação. Em outras palavras, avalia o quanto pior ou melhor serão os impactos desse problema com o passar do tempo. Que também é uma análise qualitativa, né? Para ver, tipo assim, você
tem que avaliar o histórico, né, da organização, como ela passou por isso, ou de como as organizações costumam passar, né, por esse tipo de problema, para ver a relevância dele, para poder ele ser solucionado, né. O ciclo PDCA é uma ferramenta que tem foco na melhoria contínua e possui 4 etapas. Nesse ciclo, a execução do que foi planejado ocorre na etapa execução. Então, você planejou, você agiu. Ué, peraí. Você planeja, você age, você avalia e você reage, né? PCDA. É o PDCA que já fala, né? Que planejou, desde do, né? Acho que o professor nem, acho que o professor nem viu que ele fez isso. Plan, é planejar, checar, é, é checar para ver como está a execução do planejado. Act é agir com base no que foi checado. Do fazer o que foi planejado. E study fica para. Não existe. Vou colocar fica para próximo. Certo, então bora abrir aqui então e pegar mais mais 10 questões aqui. Continuando então, eixo temático 2 agora. A avaliação que ocorre durante a implementação para avaliar o andamento da política pública, sendo realizada para se adquirir mais conhecimento sobre o processo, né, da implementação da política pública, com o objetivo de melhorar a implementação e o desenvolvimento da política, é chamado de durante a implementação, né? É itinerary. Oxente, como é que fala isso? 31C, né? É isso aí, é a avaliação itinerary, avaliação também chamada de avaliação formativa, controle concomitante ou avaliação intermediária, que consiste em uma avaliação que ocorre durante a implementação. Busca-se avaliar o andamento do programa política pública. Essa avaliação é realizada para se adquirir mais conhecimento sobre o processo, com o objetivo de melhorar a implementação e o desenvolvimento do programa/política. Trata-se de um controle reativo que busca detectar e corrigir os desvios que ocorrem durante a execução das atividades. Portanto, letra C. Uai, ficou do mesmo lado aqui da 31, né? Tá bom. A resposta aqui. Voltou a explicar, né? Essa é a alternativa correta e eu a escolhi porque sei do que se trata. Ex post é realizado após a implementação. Antes é antes da implementação. Somativa não conheço. Posterior só se for um sinônimo de ex post, né, de posterior. Rodrigo Renault. Arranjos institucionais referem-se às estruturas organizacionais e os mecanismos de governança que facilitam a implementação de políticas públicas. Qual das seguintes opções melhor descreve o impacto que arranjos institucionais eficazes podem ter sobre a implementação de políticas públicas? Então, seria impacto em efetividade, né?
permitem uma maior autonomia para atores não governamentais, reduzindo a responsabilidade do governo na gestão de políticas. Não. Facilitam a coordenação, não reduz responsabilidade, reduz é, a burocracia na hora de tomar decisões e modificar as políticas conforme a realidade pelos burocratas de rua. Facilitam a coordenação entre diferentes níveis de governo e entidades privadas, aumentando a eficácia e eficiência na execução de políticas. Pode ser. Limitam a participação pública no processo decisório, assegurando que decisões técnicas sejam tomadas sem interferência política. Não limita a participação pública. Concentram o poder decisório em uma única entidade, garantindo maior rapidez na tomada de decisão, mas com risco de reduzir a transparência. Não concentra. A regra é descentralizar. Enfatizam a descentralização e a fragmentação do processo decisório para melhor adaptar as políticas às necessidades locais, porém podem causar inconsistências na política nacional. Não causa inconsistência na política nacional, né? O que causa é na legitimidade também. Vamos olhar aqui, porque ontem eu vi isso e agora esqueci um pouco aqui. Eu vou lembrar. Não estou lembrando, né? Porque eu sei que está aqui falando sobre isso, né? Então, nível de rua. Uai, não é esse arquivo aqui não. Ah, é esse aqui, né? Da Lota, né? Gabriela Lota. Ah, tem burocrata de médio escalão, sim. Burocrata de. Burocrata de nível D. E discricionalidade. Então aumenta a discricionariedade. Aliás, esse aumento da discricionariedade podem causar inconsistências na política nacional. Inconsistência. Inconsistência. O louco, eu tô escrevendo a palavra errada. Não tem nenhuma vez que cita inconsistência, não é possível. Então, eu acho que não causa inconsistência. Então ficaria a alternativa B, né? Facilita a coordenação de diferentes níveis de governo e entidades privadas, aumentando a eficácia e eficiência na execução de políticas. É isso ou a E, se eu tiver entendido errado, né? Ah, tá certo. Vamos ver aqui, né? Maior autonomia para atores não governamentais. Essa opção não capta necessariamente um impacto positivo dos arranjos institucionais eficazes, pois a responsabilidade do governo ainda é central na coordenação das políticas públicas. Essa a letra B, né, que a gente marcou, né? Coordenação entre diferentes níveis de governo e entidades privadas é uma descrição precisa de como bons arranjos institucionais podem otimizar a implementação de políticas, promovendo a cooperação e melhorando os resultados. Limitação da participação pública. Normalmente, arranjos eficazes procuram integrar e não limitar. Concentração do poder decisório, embora a centralização possa agilizar o processo, não é geralmente visto como indicativo de arranjos institucionais eficazes. Descentralização e fragmentação do processo decisório. Enquanto a descentralização pode ser
benéfica em contexto específico, a fragmentação pode levar a inconsistência que prejudica a eficácia geral das políticas públicas. Ué, a fragmentação, né? Então, o problema aqui é a fragmentação. Fragmentação que não deve ocorrer descentralização, e não fragmentação do poder decisório, do processo decisório. Essa é a alternativa correta e eu escolhi porque ela está coerente e as demais apresentam itens que apresentam enxertos no texto que se excluem. Nicole Freeland, política agrícola. A política agrícola encontra-se definida na Lei 8.171, conhecido como Lei Agrícola, onde estão fixados os fundamentos, definidos os objetivos e as competências institucionais, bem como previstos os recursos e indicadas suas ações e instrumentos de realização. Sobre esse tema, leia as afirmativas abaixo e depois marque a alternativa incorreta. A defesa agropecuária é um dos instrumentos da política agrícola e tem como objetivo assegurar a sanidade das populações vegetais, a saúde dos rebanhos animais, a idoneidade dos insumos e dos serviços utilizados na agropecuária e a identidade, a segurança e higiene sanitária e tecnológica dos produtos agropecuários finais destinados a consumidores. Com certeza. É mantido no território nacional a exigência de padronização, fiscalização e classificação de produtos animais, subprodutos e derivados e seus resíduos de valor econômico, bem como dos produtos de origem animal destinados ao consumo e a industrialização para o mercado interno e externo. É, não é só produto de origem animal, mas sim. Um dos objetivos da política agrícola é de promover a centralização de execução do serviço público de apoio ao setor rural, visando o gerenciamento de ações no âmbito federal, para promover maior equalização dos diversos instrumentos às suas necessidades e realidades. Tá coerente, né? Não sei se é um dos objetivos, mas está coerente. Um dos pressupostos da política fundamenta-se em que a atividade agrícola compreende processos físico-químicos biológicos, onde os recursos naturais envolvidos devem ser utilizados e gerenciados, subordinando-se às normas a princípios de interesse público, de forma que seja cumprida a função social e econômica da propriedade. É, parece sim. Como atividade agrícola para fins de publicação da lei política agrícola, entende-se a produção, o processamento, a comercialização dos produtos, subprodutos derivados, serviços, insumos agrícolas, pecuária, pesqueiros e florestais. Vixe, agora qual que está incorreto? Todos parecem estar correto. Pegou pesado, hein, professora? É, porque eu acho que no defesa agropecuária não vai entrar sanidade. É, entra na sanidade das populações vegetais, a saúde dos rebanhos animais, a idoneidade dos insumos do serviço utilizado na agropecuária e a identidade e segurança higiênico-sanitária e tecnológica dos produtos agropecuários finais destinados aos consumidores. É, eu acho. Vamos ver aqui se eu encontro outra coisa aqui que me chamou a atenção, né? É mantida no território nacional a exigência de padronização, fiscalização e classificação de produtos animais, subprodutos e derivados e seus resíduos de valor econômico, bem como dos produtos de origem animal destinados ao consumo e a industrialização para o mercado interno e externo. Eu não sei se isso está dentro da política agrícola, mas eu sei que isso aqui faz sentido, né? Mas não sei se está na política agrícola, especificando sobre produtos e tudo isso. Então, eu lembro de defesa agropecuária lá, o Suasa nasceu, tem o lá define, o Suasa nasceu de uma atualização dessa lei, né? Então faz sentido. Um dos objetivos de política agrícola é de promover a centralização, não é descentralização, né, da execução dos serviços públicos de apoio ao setor rural, visando gerenciamento de ações no âmbito federal, para promover maior equalização dos diversos instrumentos às suas necessidades e realidades. Um dos pressupostos da política fundamenta-se em que a atividade agrícola compreende processo físico, químico e biológico, onde os recursos naturais envolvidos devem ser utilizados e gerenciados, subordinando-se às normas e princípios de interesse público, de forma que seja cumprida a função social e econômica da propriedade.
Como atividade agrícola, para fim de aplicação da lei da política agrícola, entende-se a produção, o processamento e comercialização dos produtos, subprodutos derivados, serviços e insumos agrícolas, pecuários, pesqueiros e florestais. Então, acho que a letra C mesmo está incorreto, que não é centralização, né? Bem puxada essas coisinhas assim, né? Tão especificado, né? Então, o artigo 4 traz as ações e instrumentos da política agrícola, que é planejamento agrícola, pesquisa agrícola, assistência técnica e extensão rural, proteção do meio ambiente, conservação, recuperação dos recursos naturais e defesa agropecuária, assim como informação agrícola, produção, comercialização, abastecimento, armazenagem, associativismo, cooperativismo, formação profissional, educação rural, investimentos públicos e privados, crédito rural, garantia da atividade agropecuária, seguro agrícola, tributação e incentivos fiscais, irrigação e drenagem. Habitação rural, eletrificação, mecanização agrícola e crédito fundiário. Parágrafo único. Os instrumentos da política agrícola deverão orientar-se pelos planos plurianuais. Acho que ontem eu mostrei esses planos plurianuais, né? Artigo 27A, que aí foi incluída pela Lei 9.712, que ela atualizou a Lei da Política Agrícola, né? São objetivos da defesa agropecuária assegurar a sanidade das populações vegetais, a saúde dos rebanhos animais, a idoneidade dos insumos e serviços utilizados na agropecuária, a identidade, segurança higiênico-sanitária e tecnológica dos produtos agropecuários finais destinados ao consumo aos consumidores. B, né? Aí vai para. Já mudou aqui, né? Ainda tá. Mudou para a próxima questão, próxima alternativa. É mantido no território nacional a exigência de padronização, fiscalização e classificação dos produtos animais, subprodutos derivados e seus resíduos de valor econômico, bem como dos produtos originais destinados ao consumo e à industrialização para o mercado interno e externo. O que está errado é isso aqui, né? Não promover a descentralização da execução do serviço público de apoio ao setor rural, visando. Então tinha mais coisa diferente, né? Visando o gerenciamento de ações, nossa, visando a complementariedade de ações com Estado, Distrito Federal, território e municípios. Tá certo, ela foi esperta, colocou visando, porque se você centraliza, você visa o gerenciamento de ações no âmbito federal, em algum âmbito, né? Poderia ser centralizado no âmbito estadual, no municipal, dependeria da política. Mas como está falando ali uma política agrícola nacional, né? Faz mais sentido você colocar gerenciamento de ações no âmbito federal mesmo. Ela foi bem inteligente para fazer essa questão aqui. Porque se você coloca aqui visando a complementariedade de ações com Estado, Distrito Federal, territórios e municípios, ficaria muito na cara que a centralização está errada, né? Cabendo a estes assumir as suas responsabilidades na execução de política agrícola, adequando os diversos instrumentos às suas necessidades e realidades. Vou até mandar para ela lá, que ela foi bem inteligente para fazer essa questão aqui, hein? D. A política fundamenta os seguintes pressupostos. A atividade agrícola compreende processo físico, químico e biológico, onde os recursos naturais movidos devem ser utilizados e gerenciados, subordinando-se às normas e princípios de interesse público, de forma que seja cumprida a função social e econômica da propriedade. Artigo 1. Esta lei fixa os fundamentos, define os objetivos e as competências institucionais, prevê os recursos e estabelece as ações e instrumentos da política agrícola relativamente às atividades agropecuárias, agroindustriais e de planejamento das atividades pesqueira e florestal. Parágrafo único. Para o efeito dessa lei, entende-se por atividade agrícola a produção, processamento e a comercialização dos produtos, subprodutos derivados, serviços e insumos agrícolas, pecuários, pesqueiros e florestais.
É bom que a explicação dela ficou bem detalhada, né? Já deu 40 minutos, mas bora terminar essas 10 questões aqui, depois eu pauso pra gente fazer mais, né? Considerando os instrumentos que financiam a execução. Opa, deixa eu ler aqui no outro negócio. Ah, faltou justificar, né? Está coerente. Está coerente. Fala de. Essa é a alternativa incorreta porque fala de centralização. E na questão anterior vimos que o tom, a temática, o raciocínio, sei lá, é sempre descentralização. Eu não vou falar da outra parte aqui porque eu não tinha percebido, né? Só percebi na correção da professora. Opa, aqui, né? Está coerente. Está coerente. Política de Desenvolvimento Regional. Decreto 9.810 de 2019. Considerando os instrumentos que financiam a execução dos planos regionais e subregionais de desenvolvimento, bem como os programas e ações de Política Nacional de Desenvolvimento Regional, analise as alternativas abaixo e assinale a qual não apresenta a incorreta um dos instrumentos de financiamento previstos pelo Plano Nacional de Desenvolvimento Regional. Fontes de recursos internacionais? Provavelmente pode. Programas de desenvolvimento regional de bancos públicos federais? Não faz sentido. Não, acho que não existe nem banco público federal, né? Não sei se esse termo existe, né? Porque se for o Banco do Brasil e Caixa Econômica, Caixa Econômica Federal, né? Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, então é. Incentivo e benefício de natureza creditícia pode ser que é pegar crédito para execução daquilo ali junto aos bancos. Orçamento Geral da União, Estados, Municípios e Distrito Federal faz sentido. Fundos constitucionais de financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Rapaz, qual que será que é o incorreto, né? Será que é incentivos e benefícios? Ah, não, acho que não existe incentivos e benefícios de natureza creditícia, né? Seria empréstimos de natureza creditícia, ou alguma coisa assim, né? Vamos ler aqui, fonte de recursos internacionais. O Brasil sempre aceita doações, né? Programas de desenvolvimento regional de bancos públicos federais. Tem essa questão, mas a Caixa Econômica é federal. Incentivos e benefícios de natureza creditícia. Eu não conheço incentivo e benefício de natureza de crédito. Sim, os empréstimos, né, os financiamentos que você pega no banco, né? Orçamento Geral da União, Estado, Municípios e Distrito Federal. Olha, orçamento geral. É porque vai ter as políticas nacionais de desenvolvimento regional, é da região, né? Então viria da União e dos estados envolvidos naquela região. Municípios. Nossa, poderia ser essa aqui também é errada. Fundos constitucionais de financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Olha, eu acho que é essa ou a C, né? Aqui eu. Fundos constitucionais de financiamento. Eu sei que tem uns fundos para desenvolver. Tem umas companhias, tem uns negócios específicos, né? Mas não sei se é só esses três aqui, mas faz sentido. Vamos lá, né? Não dá para ficar muito tempo aqui. O Orçamento Geral da União. Olha, eu acho que não vai o Orçamento Geral dos demais entes. Não faz muito sentido. Acho que não vai. Letra D. Ó, isso mesmo. Questão cobrando conhecimento do instrumento de financiamento de PNDR. Cobrando instrumento, não. Cobrando. Rapaz, é literalidade no negócio ali, num nível. Orçamento Geral da União. Fundos constitucionais de financiamento do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste. Aí tá aí. Fundos de desenvolvimento da Amazônia, do Nordeste e do Centro-Oeste. Ah, isso aqui que tava me causando confusão.
Mas os fundos constitucionais é Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Agora, fundos de desenvolvimento, aí é Amazônia, Nordeste, Centro-Oeste. Programas de desenvolvimento. Ué, peraí. O que ela trocou ali na D, então? Ah, não, não é a D não, né? Aí tá certo. Fundos constitucionais, Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Tá certo, que ele é aí. E também existe, né, que ela não colocou lá, que é o Fundo de Desenvolvimento, que é Amazônia, Nordeste, Centro-Oeste. Então você muda Norte para Amazônia. Programas de Desenvolvimento Regional, de bancos públicos e bancos públicos federais. Beleza. Incentivos e benefícios de natureza financeira, tributária ou creditícia. Se tivesse incentivo e benefício de natureza financeira, tributária ou creditícia, era mais fácil aceitar essa aqui como alternativa. Mas incentivos e benefícios creditícios, eu fiquei em dúvida. O que significa isso? E outras fontes de recursos nacionais e internacionais. Logo, a única alternativa correta é a D, pois só é previsto o Orçamento Geral da União nos instrumentos, certo? Eu vou perguntar o que é isso aqui, porque eu não entendi. Preço financeiro eu já entendi. Subsídios ou garantias, né? Concessões financeiras, concessões fiscais. Natureza tributária, isenções fiscais, redução de alíquota e créditos fiscais. Natureza creditícia, incentivo e benefício. Natureza creditícia envolve facilidades ou condições especiais de crédito. Exemplos incluem linhas de crédito subsidiadas, garantias de empréstimo, programas de financiamento. É justamente o que eu estava entendendo, né? Só porque incentivos e benefícios ficou assim meio em dúvida, né? Por exemplo, eu acho que então, acho não. Incentivo e benefício de natureza creditícia, por exemplo, é fornecer uma linha de crédito especial para agricultor familiar, para agricultura empresarial, conforme o Plano Safra faz, né? É isso aqui, é o governo, é isso aí mesmo, igual o Plano Safra faz. Então é só uma questão ali de entendimento mesmo. Agricultura familiar. O Pronaf tem por finalidade promover o desenvolvimento sustentável do meio rural, por intermédio de ações destinadas a implementar o aumento da capacidade produtiva, a geração de empregos e a elevação da renda, visando a melhoria da qualidade de vida e o exercício da cidadania dos agricultores familiares. O programa apoia as atividades agrícolas e não agrícolas, desenvolvidas por agricultores familiares no estabelecimento ou aglomerado rural urbano, próximo e disponibiliza linhas de crédito adequadas às necessidades dos agricultores familiares, conforme a gente acabou de falar, né? Incentivos e benefícios creditícios. Sob as linhas de financiamento do Pronaf, justamente, a alternativa correta, o crédito de custeio se destina exclusivamente a cobrir despesas normais do ciclo de produção agrícola e da exploração pecuária. Nossa, eu sei do que está tratando. Vamos ver aqui se tem alguma, se as outras se excluem, né? O crédito de investimento pode ser empregado para aquisição de veículos. O crédito de investimento pode ser empregado para aquisição de veículos e embarcações, inclusive motocicleta, veículo de carga e veículo de passeio para maior segurança da família. Não, isso aqui está incorreto. Não pode ser usado para aquisição de bens particulares. É é para bens voltados à produção, à agricultura.
O microcrédito produtivo rural garante os recursos financeiros para investimentos e custeio de produtores rurais enquadrados no B de beneficiários. Não lembro de microcrédito produtivo rural e muito menos de enquadramento no B de beneficiários. Não me lembro de. O crédito de industrialização para agroindústria familiar, Pronaf Industrialização de Agroindústria Familiar, financia a aquisição de máquinas e equipamentos para a instalação de agroindústrias de processamento de produção própria, enquanto a linha Pronaf Agroindústria garante recursos para a aquisição de matérias-primas, insumos, embalagens, processamento e comercialização de produção própria. O crédito de industrialização para a agroindústria familiar financia a aquisição de máquinas e equipamentos para a instalação de agroindústrias, processamento de produção, enquanto de produção própria. Enquanto a linha Pronaf Agroindústria garante recurso de aquisição de matéria-primas, insumos, embalagem, processamento e comercialização de produção própria. Qual que é a diferença? Crédito de industrialização para a agroindústria familiar e Pronaf Agroindústria. Pronaf já é para a família, né? Os dois são tanto Pronaf Agroindústria quanto industrialização para agroindústria familiar é a mesma coisa. Apesar de ter como um de seus princípios o estímulo a ações afirmativas que facilitam o acesso de mulheres, jovens e minorias étnicas, linhas de financiamento específico nesse sentido ainda não foi estabelecido no âmbito do Pronaf. Pelo contrário, já foram estabelecidas. Inclusive para manter a família no campo, né? Tipo, manter o filho, coisa do tipo, para estimular eles a ficar no campo, né? Para eles poderem construir a casa deles e etc. Então, para mim, a alternativa correta é a letra A. C? Logo que eu tinha, uma das que eu tinha mais certeza que não era? Ah, não, esse aqui eu não tenho certeza, não. Pensei que estava falando da D. Vamos ver a explicação. A alternativa A está errada, pois o crédito custeio se destina ao atendimento às despesas normais das atividades agropecuárias, mas pode incluir também verbas para. Tinha aquela questão do exclusivo, né? Aquisição de insumos para restauração e recuperação da área de reserva legal e APP. Aquisição de bioinsumos inoculantes para fixação biológica de nitrogênio. Manutenção da infraestrutura de rede de plataforma de soluções digitais para digestão de dados e conectividade quando relacionados à atividade financiada, manutenção do beneficiário e de sua família, também para aquisição de animais destinados à produção necessária à subsistência, compra de medicamentos, agasalho, roupas e utilidades domésticas, construção ou reforma de instalações sanitárias, outros gastos indispensáveis ao bem-estar da família. A alternativa B está errada, pois o Manual de Crédito Rural estabelece que é vedado o financiamento de. Tá bem melhor a explicação do pessoal aqui, né? De veículo que se classifica como de passeio pelo tipo ou acabamento, correto. A alternativa C está correta, pois o microcrédito produtivo rural fornece crédito de investimentos ou custeio para financiamento a produtores rurais familiares que se enquadram no grupo B de beneficiários, mediante a apresentação de propostas simplificadas de crédito. A alternativa D está errada, pois a linha Pronaf Agroindústria fornece crédito e investimento para a implantação de pequenas e médias agroindústrias, por exemplo. Enquanto a linha Pronaf Industrialização de Agroindústria Familiar representa um crédito custeio para beneficiamento e industrialização da produção própria, podendo ser utilizado para beneficiamento de produtos, aquisição de insumos e despesa com mão de obra. A alternativa está errada, pois o Pronaf conta com linhas específicas de financiamento e promoção de ações afirmativas que facilitam o acesso de mulheres, jovens e minorias étnicas, como as linhas de crédito específicas voltadas para os grupos especiais A e AC, que incluem indígenas e quilombolas, e linhas de créditos de investimentos voltadas especificamente para mulheres, Pronaf Mulher e Jovens, Pronaf Jovem. Então é isso, né?
relação aqui da D está errada, né? A alternativa D está errada, pois a linha Pronaf é agroindústria. Fornece crédito de investimentos, garante recursos para aquisição, para a implantação de pequenas e médias agroindústrias, por exemplo, enquanto a linha Pronaf de industrialização de agroindústria familiar apresenta um crédito de custeio. Aqui que é custeio. Um crédito de custeio para beneficiamento da realização da produção própria, podendo ser utilizado para beneficiamento de produtos, aquisição de insumos, despesa com mão de obra. Eu posso fazer em relação a isso aqui, então eu sei que tem um- uma aula aqui que explica. Isso aqui ficou como se tivesse sido um decreto específico? Não, agricultura familiar só, né? SAF e políticas relacionadas. Deixa eu ver aqui. Ah, mas aqui tá só o plano safra, né? E as políticas dele, né? Mas eu acho que aqui tem, né? O crédito custeio, não, acho que não vai ter aqui. Além de custeio, destaca-se a expansão da possibilidade de financiamento incorporando novas práticas, como a inserção de identificação eletrônica em animais, blá blá blá. Não, não é isso. Não é esse conteúdo aqui que fala sobre isso. Acho que tá aqui no estratégia, né? Não. Pode até ser que tá aqui, mas eu lembro de ter resumido, de ter estudado isso, ter resumido isso. É, tá aqui, mas eu lembro de ter resumido isso. É, o crédito custeio se destina a cobrir despesas normais da produção agrícola ou pecuária. Veja abaixo os itens financiáveis. Agrícola, despesas normais, despesa de soca e ressoca de cana-de-açúcar, para aquisição antecipada de insumos, aquisição de silos, também para a parte pecuária, como despesa normal de exploração, aquisição de animais para requerer engorda, aquisição de insumos, apicultura, avicultura, piscicultura, sericicultura, agricultura e pesca comercial não são consideradas exploração pecuária para fim de crédito custeio, e agrícola e pecuária. Então tem vários tipos de crédito rural, é isso mesmo, tipos de crédito rural. Aqui é o começo da política agrícola, e aqui a gente tem os tipos de crédito rural. Tem o de custeio, tem o de investimento, que são para disponibilizar verbas que se destinam a inversões, recursos empregados no aumento da capacidade produtivas, em bens e serviços cujos desfrutes, cujos retornos, se realizam no curso de vários ciclos de produção. O curso de investimento é organizado em investimentos fixos e semifixos. Abaixo são os itens financiados por essa modalidade. Então, fixo, a gente pensa naquele que vai ficar na empresa, né? Na fazenda, investimento semifixo, aquilo que vai ter uma rotatividade, né? Mas inclui aí algumas instalações, máquinas e equipamentos de provável duração útil não superior a 5 anos. Aí tem um crédito de comercialização, que tem como finalidade o fornecimento de recursos para comercializar produtos no mercado por produtores e cooperativas. O crédito de comercialização abrange os seguintes itens: pré-comercialização, com despesas relacionadas à fase imediata da colheita. Ah, desconto de duplicata rural e de nota promissória rural oriunda de venda ou entrega de produção própria, empréstimo a cooperativas para adiantamentos associados, financiamento especial para estocagem de produtos agropecuários, que são créditos destinados a financiar o armazenamento, financiamento de proteção de preço ou prêmio de risco de equalização de preço, financiamento para garantia de preço ao produtor. O FGP financia o armazenamento e a conservação dos produtos. E o FGPP também financia a aquisição de produtos agropecuários diretamente de produtores rurais e suas associações ou cooperativas, por valor não inferior ao preço mínimo
da política de garantia de preços mínimos. Também tem o crédito de industrialização, que se destina aos produtores rurais ou cooperativas para industrializar produtos agropecuários, desde que no mínimo 50% da produção a ser beneficiada ou processada seja de produção própria dos associados. Beneficiamento, exemplo das ações de limpeza, secagem, pasteurização, refrigeração, descascamento e padronização dos produtos. Aquisição de insumos, a exemplo de embalagem, rótulos, condimentos. Despesas com mão de obra, manutenção e conservação de equipamentos e aquisição de materiais secundários indispensáveis. Seguros e impostos referente ao processo de industrialização. Então a gente tem aqui o crédito de custeio, crédito de investimento, crédito de industrialização, crédito de comercialização. Aí tem os beneficiários do crédito rural. E aqui eu não vi essa categoria que eles colocam ali, né? De. Como é que ele fala ali? Aqui na letra D, na letra C, né? Vamos ver, microcrédito produtivo rural. Eu tenho. Uai, crédito, junto com crédito de comercialização eu não vi? Passou? Uai. Ah, não, aqui já é outra categoria, né? Aqui já é falando especificamente do Pronaf, né? Grupos especiais. Mas está dentro do 2. Tópico 2 é o quê? 2.2, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. É. Dentro do Pronaf mesmo, Programa Nacional de Alimentação Escolar. E o 2 aqui é Agricultura Familiar, Política Nacional da Agricultura Familiar, tá certo. Então, dentro do Pronaf, a gente tem esse microcrédito produtivo rural, que é o grupo B, crédito de investimento ou custeio para financiamento a produtores rurais familiares que se enquadram no grupo B e beneficiários, mediante apresentação da proposta simplificada de crédito. Crédito para integralização de cotas partes, financiamento para integração de cotas partes para beneficiário do Pronaf associado a cooperativas, programa de garantia de preço da agricultura familiar, outros programas. Aí pior que era para estar, né, nesse item aqui, né? Só se eu não achei que não ia cobrar tanto assim e acabei deixando mais superficial. Pronaf. Acho que tá faltando dar uma revisada nisso aqui, que é o senti aqui uma certa falta de domínio nessa parte aqui de política agricultura e pecuária, principalmente o 3.3, né? E 3.4, né? Que o 3.3 e 3.4 eles são meio que a mesma coisa. Primeiro simulado tá ali, aqui tá tops com maiores dificuldades. Voltando então, gente, a gente está aqui agora na questão 36. Convenção Internacional para a Proteção dos Vegetais. De acordo com a CIPV, conforme estabelecido pelo Decreto 5.709 de 2006, em relação às responsabilidades de uma organização nacional oficial de proteção fitossanitária, ONPF, analise os itens abaixo e assinale a opção correta. Emitir certificados fitossanitários. Peraí, deu uma viajada aqui. Em relação às responsabilidades de uma organização, analise os itens abaixo e assinale a opção correta. Emitir certificados fitossanitários conforme a regulamentação fitossanitária do país
importador para envio de plantas, produtos vegetais e outros artigos regulamentados. É uma das principais atribuições, visando garantir a conformidade com os requisitos internacionais de sanidade vegetal. Organização Nacional Oficial de Proteção Fitossanitária. Isso eu acho que não é função da UNPF, ou é? Não seria de um outro órgão? Não seria de um órgão, em vez de uma organização? A ONPF é encarregada de realizar a vigilância fitossanitária de vegetais cultivados e da flora silvestre, incluindo a inspeção de plantas e produtos vegetais em armazenamento ou em transporte para informar sobre a presença e disseminação de praga, além de controlá-las. A inspeção e, quando apropriado, a desinfestação ou desinfecção de cargas, plantas e produtos vegetais envolvidos no comércio internacional. Não estão entre as responsabilidades da Organização Nacional de Proteção Fitossanitária, sendo atividade exclusiva de outras entidades reguladoras. A 3 está errado, né? 1 e 2, então, apenas que está correto. Que é uma responsabilidade, né? Algo do tipo. Então, comecei meio perdido ali do 1PF, mas depois, com a ajuda da 2, deu para entender. O negócio se ele tivesse. Colocou só 2 aqui também, né? Dá para confundir. No que se refere às definições estabelecidas pelo Estatuto da Terra, minifúndio, imóvel rural de área e possibilidades superiores à propriedade familiar. Não, é inferior. A gente viu uma questão dessa ontem, né? É inferior e não superior. Imóvel rural é o prédio rural rústico de área contínua, qualquer que seja sua localização, que se destina à exploração extrativa, agrícola, pecuária ou agroindustrial, quer através de planos públicos de valorização, quer através da iniciativa privada. É, tem algumas coisas aqui que me deixou meio confuso. Tipo, qualquer que seja sua localização e através de planos públicos de valorização. Planos públicos de valorização, quer através da iniciativa privada. Não se considera latifúndio imóvel rural, qualquer que seja a sua dimensão, cuja característica recomenda, sob o ponto de vista técnico-econômico, a exploração florestal racionalmente realizada, mediante planejamento adequado. Não sei, por isso aqui que vai definir. Propriedade familiar é o imóvel rural que, direta e pessoalmente explorado pelo agricultor e sua família, lhes absorve toda a força de trabalho, garantindo-lhes a subsistência e o progresso social e econômico, com área mínima fixada para cada região e tipo de exploração, e eventualmente trabalha com a ajuda de terceiros. A ponte assertiva é correta. Então, a 4 eu sei que está correta. Tem 4 sozinha? Não tem. Então, ó, 1 e 2 não é, 2 e 3 não é. Então, só pode ser 3 e 4, porque 1 e 4 eu tenho certeza que não é. 3 e 4 é C, né? Essa aqui, então, não, essa aqui é um PF. B? Não, não é B, não. É inferior, vamos ver a justificativa, né? 2 eu fiquei em dúvida, né, se estava certo. Então, é o 3 que está errado. Não, 4 está errado, né? Para o efeito dessa lei, define-se propriedade familiar o imóvel rural que, direto e pessoalmente explorado pelo agricultor e famílias, absorve toda a força de trabalho,
garantindo a subsistência e o progresso social e econômico, com área máxima fixada, com área máxima, nossa, desolação, com área mínima, nossa, porra, foi profundo esse professor, hein? Ah, bem professor pesado. Decreto 4.887, que é indígena, quilombolas e comunidades tradicionais. No Brasil, há diversas normas que dispõem sobre comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas e suas terras. Sobre os decretos federais, assinala a alternativa incorreta, né, que é incorreta. A demarcação das terras indígenas é homologada mediante decreto. Mediante decreto presidencial, né? A caracterização dos remanescentes das comunidades quilombolas será testada mediante a autodefinição da própria comunidade. Acho que não é da própria comunidade, né? Mediante será testado mediante autodefinição própria, né? Não tem comunidade, mas vamos ver se não tem outra coisa aí, né? O Plano Plurianual é instrumento da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. O Plano Plurianual é instrumento da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Eu acho que toda política que for fazer vai fazer parte do Plano Plurianual, né? Desestímulo ao uso do agrotóxico e monitorar a predação do cultivo de organismos geneticamente modificados em terras indígenas é um dos objetivos da PNGAD, certo? A fundação... Eita, quantas alternativas o professor colocou? Aqui está a F, né? A, B, C, D. Opa, faltou o D aqui. A, B, C, D, E. A Fundação Cultural Palmares realiza o procedimento de demarcação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombolas no Brasil. Opa, errado. Essa é a alternativa incorreta. Letra I. Certamente que é a alternativa aí. É competência da FUNAI, né? Não da Fundação Cultural Palmares, a qual apenas certifica a autodefinição dos remanescentes das comunidades dos quilombos e acessórias comunidades. FUNAI, tem certeza, professor? FUNAI, fiquei em dúvida agora, hein? Demarcação. Demarcação das terras indígenas. É porque indígena, né? Vai ser a FUNAI.
Rapaz, não tô achando isso não. Se fosse índio, FUNAI é índio, né? É dado pelo INCRA. Por que que eu não achei esse bem de... Uai, tava aqui. Ah, porque eu tava procurando FUNAI, né? Compete ao MDA por meio do INCRA a identificação, reconhecimento, delimitação e demarcação e titulação das terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos quilombos, sem prejuízo da competência concorrente dos estados, federais e municípios. Não é FUNAI que vai demarcar. FUNAI é específico para índio, brother. Foi algum lapso ali do professor. Plano plurianual de outorga florestal proposto pelo órgão gestor e definido pelo poder concedente contém um conjunto de florestas públicas a serem submetidas a processo de concessão no período em que vigorar, relacionando as unidades de manejo para fins de concessão florestal, para fins de aplicação da Lei de Gestão de Florestas Públicas. Sobre esse plano, é correto afirmar que seu prazo de vigência é de 10 anos. Não, acho que é 20. É 20. Deve, em regra, considerar a exclusão das unidades de conservação de proteção integral, das reservas de desenvolvimento sustentável, das reservas extrativistas, da reserva da fauna e das áreas de relevante interesse ecológico. Pode ser que sim. Somente. O que é a emenda correta, né? Somente pode ser alterado no período de renovação do prazo de vigência. Não me recordo. Não me recordo. Deve ser previamente apreciado pelo ministro das Relações Exteriores. Com certeza não. Somente pode ter inclusão de novas áreas de florestas públicas sob domínio da União no período de renovação no prazo de vigência. Para mim, o que está menos bagunçado aqui é menos esse aqui, né? Devem reconsiderar a exclusão das unidades de conservação. Deve em regra, né? Porque aqui separou aqui ainda, acho que isso não tem característica de texto literal da lei, né? Mas de forma geral, né? Unidade de conservação é isso mesmo. 39B, se não for, a gente vai aprender agora. Ô, louco. Ué, mas ele pediu. Foi a correto? Ah, tá certo. Ele pediu correto. No gabarito não é letra A, ué. Gabarito é letra B, igual nós combinamos, né? Essa é a alternativa correta e eu a escolhi porque ela parece mais. Que ela parece coerente com o consenso geral de não exercer atividade, é, não exercer a exploração em unidades de conservação e reservas. Somente pode ser alterado no período de vigência do prazo de vigência. Não me recordo disso, mas penso que não.
Deve ser previamente apreciado, com certeza não. Somente pode ter inclusão de novas áreas. Não me recordo disso, mas provavelmente não. Vamos ver a explicação. A exceção seria quanto a atividades expressamente admitidas no plano de manejo da unidade de conservação. Então, no plano de manejo da unidade de conservação ainda pode permitir a exploração dessas unidades ou de reserva. A alternativa está errada, pois o PAOF pode ser alterado ao longo do seu prazo de vigência, respeitando os mesmos procedimentos necessários para sua elaboração e aprovação. Aí é de 4 anos, né? 20 anos não. Compativelmente com o plano plurianual. A alternativa D está errada, pois o Conselho de Defesa Nacional que deve ser ouvido. Nossa, eu imaginei que nunca, mas é o Conselho Nacional. A alternativa E está errada. A inclusão de novas áreas de florestas públicas sob o domínio da União no PAOF requer manifestação prévia do órgão ou entidade do Poder Executivo Federal competente para a administração do patrimônio imobiliário. Tá bom. Agora eu vou copiar isso aqui e pausar aqui e a gente volta.